E a gente tem, às vezes, até muita vontade e dedicamos muita ênfase em alcançar aquilo que nós queremos. Isso é uma verdade. Mas entre o que queremos e o que de fato precisamos, às vezes há um abismo que separa. Eu aqui sentado vi nosso irmão João ser socorrido. Abaixo de Deus está com pessoas que têm muito mais qualificação para a situação do que eu. Então estou aqui refletindo sobre a situação, mas com um coração repousado em Deus. Aquele que tem controle e domínio sobre toda a situação. Mesmo que algumas que possam acontecer, aos seus olhos pareça que não tem controle, não é? Não tem coisa que acontece assim na vida da gente? Mas saiba de uma coisa, as suas limitações não pertencem a Deus. Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas e elas irão acontecer dentro daquilo que já foi por Ele designado. Nada acontecerá fora dos planos de Deus, não é? Hoje, meus irmãos, nós iremos compartilhar e falar um pouco com vocês. Nós, há poucos instantes, acabamos de cantar, foram entoados 3 louvores. A palavra louvor, ela significa elogio, né? Então, a diferença entre uma música e um louvor é que a música, ela pode ser cantada na natureza, o sentimento de alguma pessoa para com a outra, coisa do tipo. Porém, o louvor, ele é, na forma de canção, uma adoração a Deus. É direcionado, sendo Deus o alvo. Ele é o produto maior daquilo que você canta. Se você estiver cantando algo em que no centro disso não esteja Deus, isso definitivamente não é um louvor. Isso pode até ser uma canção para o mundo ou até mesmo com raízes antropocêntricas, onde o homem é o centro. E a nossa vida, ela não pode, em momento algum, quer seja em circunstâncias favoráveis ou não, estar dedicada a outra coisa que não seja para a glória de Deus. E é fácil, aqui não tem ninguém sendo importunado, tem? Aqui tem alguém sofrendo ameaças pela fé que diz professar? Alguém veio para aqui hoje arrastado? Se veio, diga. Acho que não, né? Acho que não. O Senhor busca isso. O Senhor, Ele verdadeiramente busca corações com disposição e espontaneidade para uma única coisa. Para se debruçar nos braços dEle como uma criança no colo do seu pai. Eu me reporto ao aniversário do meu sobrinho, né? Gabriel de Oliveira, hoje não dá mais para o palhaço, né? Hoje Gabriel é sargento das armas, operador de armas pesadas em helicóptero, mas Gabriel tinha medo de palhaço. E no aniversário dele, fizeram uma festa em um clube muito renomado da cidade de Juazeiro. E o tema era palhaço. E ele disse: eu só subo com o meu tio. Só subo quando o meu tio chegar. E quando eu cheguei, ele montou na minha cacunda e nós fomos para essa festa e eu fui mediando com aquele palhaço, aquele ator, aquele profissional, para que nós fôssemos quebrando aquele medo que Gabriel tinha de palhaço. No final das contas, ele estava vestido de palhaço. Será que você não tem medos? Tem. Você tem medos como eu. Mas será que esse medo que nós temos, ele é tão grande em nós que chega a nos desviar do verdadeiro propósito ao qual nós fomos criados? O que você entende pela palavra adoração? Será que essa exigência de Deus para com aqueles que lhe pertencem está sendo de fato vivido por você? Será que você tem, de modo austero em você, de modo macro, manifestado as marcas e evidências de um verdadeiro adorador?
Mas o que é isso? O que é ser adorador? O que é adoração? A definição para isso é que é algo dedicado, que dedica, é alguém que dedica a sua vida por inteiro. Não apenas um louvor. O louvor é uma forma também que nós podemos usar para adorar a Deus, para bendizer e exaltar o seu nome. Mas ele não é a forma única. Ele não é o artigo definido para a adoração. Ele é uma forma. Mas uma dedicação em sacrifício contínuo, espontâneo, que sobe como aroma suave a Deus. E isso feito em espírito, fundamentado na observância e obediência à santa, inerrante e perfeita palavra dada por Ele. Não apenas em ritos externos e circunstâncias favoráveis, mas que independe de tudo isso. Essas qualificações, elas habitam em um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não está condicionado. Não. Ele independe do que a circunstância da sua volta diga. Ele não é impulsionado pela circunstância. O seu coração está ancorado, firmado e alicerçado naquele que não sofre variação. E se você está com Ele, de fato, né, de verdade, verdadeiramente, você está sustentado pelo inabalável. Mas o que pode abalar um adorador? Quais são as marcas de um adorador? Quem, dentro da palavra de Deus, dentro dos vultos que o Senhor nos trouxe, pode nos servir? Não de parâmetro, porque o parâmetro que deve alimentar a cada um de nós é o Senhor. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa motivação, mas para mostrar que homens, quando eu falo homens, não entenda sexo masculino, entenda seres humanos, entenda pessoas, o que motiva, o que impulsiona, o que alavanca, o que lhe conduz a adorar a Deus. E dentro dessa proposta, dentro dessa mensagem, dentro desse interesse diante da direção de Deus, pela ação do Espírito Santo, trazer entendimento, não só a mim, porque eu fui o primeiro alvo de tudo isso. O primeiro alvo não foi nenhum de vocês, o primeiro alvo fui eu. Adriane, meu filho, como você tem sido, como, entre aspas, adorador de mim? Você tem sido condicionado? O rapaz, quando veio buscar o meu carro, né, do guincho, aí disse assim: bom dia. Eu disse: bom dia. Ele disse: não está muito bom, né? Porque para chamar um guincho para vir buscar o carro na garagem, eu disse: ô meu filho, me desculpa e não tenha por aspereza a minha resposta, mas a minha alegria não está nesse carro. A minha alegria está no Deus que tudo pode. E reportei-me a Ele, contando os 16 dias que eu passei em um leito de UTI. E a única coisa que eu queria naqueles dias era ver o sol. Era tomar um banho de sol, porque minha pele estava saindo, e eles só diziam assim: passe óleo de girassol, passe AGE. Eu disse: meu irmão, eu quero ver o sol, meu povo, eu não quero passar. Então, às vezes a gente fica se prendendo a coisas que na verdade não deveriam fazer tamanha importância. Peço a vocês, meus irmãos, presentes essa noite, que com o temor que deve caber aqueles que de fato pertencem ao Senhor, está lá em Jó, capítulo 28, verso 28, viu? Que o temor do Senhor, ele antecede, ele é antes da sabedoria. E que o abster-se do mal é tornar esse temor manifesto, né? Então o temor, ele é de suma importância para nós cristãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia. O texto já está projetado ali no Data Show, Jó, capítulo 1.
versos de número 13 ao de número 22. Mas eu quero fazer, antes de tudo, a leitura do texto, em seguida a oração e uma breve explicação do que antecede o texto em questão. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te as novas. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos servos a fio de espadas. Só eu escapei para trazer-te as novas. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te as novas. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 22 diz que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e que você possa aferir, examinar, ser criterioso no que vai estar sendo compartilhado, qual é a coerência que tem entre a mensagem e o escrito bíblico, para que você não seja enganado. Oremos ao Senhor. Pai Santo, sabemos que a Tua presença é verdadeira em nosso meio. Que por mais, meu Pai, que situações aconteçam e queiram tirar a nossa paz e confiança de Ti, rogamos, ó Deus, faça com que cada dia mais se aflore esse amor e confiança no Senhor. Isso, meu Pai, independente das circunstâncias. Nós somos fracos e, como a Tua palavra diz em João capítulo 15, verso 5, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas a carta de Paulo aos Filipenses nos diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E é em Ti que nós nos fortalecemos. Pai Santo, entregamos nossas vidas em Suas mãos nesse momento. E rogamos que o Senhor, assim como um agricultor prepara a terra para receber a semente, que o Senhor prepare cada coração essa noite para receber a semente da mensagem e que ela venha a ter o devido crescimento ao qual a mim não compete. Sou apenas um mensageiro, um carne podre, pó da terra, mas que tem confiança plena num Deus triuno, que foi, é e sempre será capaz de alcançar o mais profundo do coração dos homens. Graças te damos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o que dizer, né? Jó, ele é uma das literaturas que é considerada como literatura de sabedoria ou sapiência. Um texto escrito por volta de 1400 anos antes
da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando a revelação e a ação de Deus progressiva na humanidade, desde Gênesis capítulo 1, verso 1, quando ele diz: e criou Deus os céus e a terra, mostrando de modo muito claro que Deus, ele está além da criação e por isso não está sujeito a tudo aquilo que a criação está. A criação, ela está sujeita ao frio, ao calor, ao tempo, à fome, à sede, às emoções, a tudo isso. E como eu e você estamos contidos, estamos dentro desse pacote da criação, ao qual tínhamos por representatividade federativa o Adão, nós fomos acometidos por a quebra de uma obediência, e através da mesma deu-se a introdução do pecado. Com ele veio, eu chamo de tentáculos ou arestas, que visam somente uma coisa: colocar em seu coração, através de situações adversas, as quais vocês não desejavam, que você questione até onde Deus pode ir, até onde funciona o poder de Deus. Até parece a fala daquele professor universitário que diz: se eu soltar esse ovo e quebrar, Deus não existe. Por acaso Deus precisa que o ovo quebre ou deixe de quebrar para que ele seja quem é? Ele é o eu sou, de ontem, hoje e para todo sempre. O texto que nós lemos é um texto que está lá atrás, 1400 anos, provavelmente ali aproximadamente antes de Cristo. Digo isso porque quando falamos de data, existe sempre o cuidado de falarmos aproximadamente. Pode haver um pouco para mais ou um pouco para menos. Todavia, cremos e confessamos aquilo que a Bíblia nos comunica, porque ela é palavra guardada, de modo que somente o próprio Deus pode, porque ela manifesta o seu caráter. Jó no capítulo 1, se você olhar comigo, ele vai iniciar do verso 1 até o verso de número 5, fazendo ali um inventário da vida de Jó, né? Vai dizer o que Jó possuía e vai finalizar dizendo que ele era o homem mais rico do Oriente, deixando bem claro a todos que dinheiro, posses, você ser uma pessoa de posse, não é impedimento para você ser alcançado salvificamente por Deus. O dinheiro não é o problema, mas sim o amor a Ele. É você colocá-lo em um lugar ao qual Ele não deve. É você não possuí-lo, mas Ele possuir a você. Esse é o problema. Então, do verso 1 até o verso 5, nós temos aqui o inventário da vida de Jó, dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui está escrito e de modo muito claro, esse homem tinha um nome, era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem está dando esse relatório aqui? Aqui eu só conheço um. Essas palavras aqui, elas não vêm de outro senão do próprio Deus, porque somente Deus pode falar sobre quem você é de fato. Somente Ele nos conhece por dentro. Você acha que se conhece, Ele conhece você no íntimo. Ele esquadrilha e vai até o mais profundo de cada um de nós. Eu digo por mim, né? Quando perguntaram assim: o senhor almejou um dia ser pastor? Eu disse: meu povo, eu nunca quis ser nem cristão, quanto mais um pastor. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor, assim como Isaías disse no capítulo de número 6, versículo 8, quando o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Poxa, eu prontamente, recruta Adriano se apresentando por serviço, meu comandante, aonde o senhor quer que eu vá? Jatobá. Arruma a mala e vamos embora. E assim é o coração daqueles que de fato conhecem o Senhor. Ele, como diz em João, no capítulo de número 3, versículo 8, ele não sabe para onde vai. O vento sopra aonde quer. É isso que acontece com os que é nascido do Espírito. Porém, meus irmãos, ainda que depois do verso 5, que fala sobre o inventário da vida de Jó, diz que em um dia, no verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o acusador. Veio, meu irmão.
Aquele que quer dizer, você não consegue, ele está certo. Porque nós, sem Deus, nós já somos vencidos. Mas nós, com Deus, jamais conheceremos a derrota. Porque quem nos garante a vitória, ele não conhece derrota. Esse acusador, ele já foi vencido. E ele sabe muito bem disso. Mas então, qual é o objetivo dele? Qual era a intenção dele aqui? Plantar a semente da incredulidade, da dúvida, da incerteza, da desconfiança. E aí o texto diz, no verso 7, que então perguntou o Senhor, para que fique bem claro que o diálogo, ele inicia-se a partir de Deus. Porque esse aqui, acusador, ele não passa de um cachorro na coleira. Ele não vai 1 milímetro a mais do que aquilo que Deus permitir. Ele não vai. E aqui o Senhor, no verso 7, diz que então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela, como continua até hoje. Rodeando, espreitando, aguardando qualquer oportunidade para colocar aquela pedrinha de desgaste. O Senhor, no verso 8, perguntou ainda ao Senhor a Satanás, observastes meu servo Jó? É uma pergunta, o sinal é de interrogação. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse foi o parecer dado por nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Será que tem autoridade para dar o diagnóstico, homem? Será que ele sabia de quem falava? E será que ele sabia o que falava de Jó? Mas claro, porque Jó era aquilo que Deus o fez. Jó não podia sustentar-se diante de situação nenhuma sem que Deus não fosse a rocha sobre os seus pés. Só que Satanás, ele é... Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, será que é em vão que Jó te teme? E qual é a justificativa? Qual é a reclamação feita por ele? Do verso 10 em diante diz, acaso não o cercastes e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, olha bem, esse acusador sujo, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás estava, em palavras resumidas, dizendo que a dedicação e a adoração de Jó a Deus estava condicionada a coisas efêmeras, passageiras, momentâneas, corruptíveis, que estavam sujeitas a serem comidas pela traça e a ferrugem, e que estavam sujeitas a serem roubadas. Foi isso que Satanás disse. A adoração de Jó ao Senhor, ela é condicionada. Mas lembre-se que Deus disse, segundo Ele próprio, que não havia homem como Jó. O Senhor, no verso 12, diz que, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse é o panorama que antecede o texto da mensagem. Jó sabia disso? Não. Mas eu e você sabemos. E agora nós vamos nos reportar ao texto da mensagem, já que o que antecedeu
o que se dera como causa e permissão para o tal, foi já aqui explanado. Sucedeu um dia, meus irmãos, vocês podem estar plenamente certos, Satanás não perde tempo, ele entra com velocidade máxima, ele coloca todas as forças, ele vai de maneira intencional tentar destruir, mas não é outra coisa não. Ele vai tentar destruir a confiança que você tem no Senhor, porque se é uma coisa que está de modo palpável no coração de um verdadeiro adorador, é confiança no seu Senhor. É isso que o alimenta para adorar a esse Deus, para ser um verdadeiro adorador. Vocês lembram o que está escrito em João, no capítulo 4? Quando Jesus encontra uma mulher em um poço, ela faz uma pergunta a eles. Acho que verso 20 e 21 pergunta assim: olha, aonde é mesmo o lugar certo para adorar? Porque nossos pais dizem que é lá, e vocês dizem que é aqui. O Senhor Jesus responde a ela que viria o tempo e já chegou, e que não seria nem lá e nem cá, nem lá e nem aqui. Mas por quê? Ele conclui a resposta: porque Deus é Espírito, e que Ele busca adoradores que o adorem em Espírito. Ele não está colocando nenhum tipo de condição, porque se Deus é o seu bem maior, se Ele é a sua herança, nada nem ninguém, não tem cova de leões, me desculpa fornalha de fogo aquecida vezes mais, me desculpa deserto que simboliza morte sem Deus, mas foi lá que meu Jesus venceu. Foi lá que Ele, em obediência, por amar um povo, e um povo de coração duro, um povo que foi o causador, foi pelos seus e os meus pecados que Ele foi para ali. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, o mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhes disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram a todos os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16: falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. O verso 17, dentro ainda dessa intenção, disse: falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 grupos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, o verso 18 diz que também este falava quando veio o outro: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou, verso 19, grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Feche seus olhos e se reporte ao lugar de Jó. Fecha aí um pouquinho. Sente na cadeira de Jó. Comece a mensurar a devastidão provocada pela ação de Satanás na vida daquele homem. Mas qual era o objetivo de Satanás em tudo isso? O objetivo de Satanás era mostrar a Deus que Deus estava errado e que a confiança de Jó estava pautada em tudo que Deus dava. Jó perdeu os seus bens? O texto diz que sim. Diz que ele perdeu os camelos,
as jumentas, que ele perdeu seus bens, mas que perdeu também aqueles que o serviam. Tudo aquilo que era produto de trabalho de muito tempo, Jó viu como água que corre dentro dos nossos dedos quando a gente às vezes quer pegá-la. Foi assim que Jó viu. Em um único momento, em um único instante, ele perdeu tudo. Mas existe uma pergunta dentro de tudo isso: qual a definição de tudo quando nós estamos diante de Deus? O intuito de Satanás era sim dizer: o Senhor está mentindo, esse homem não adora ao Senhor verdadeiramente. O verso de número 19, eu acredito que é a parte mais crítica, porque aqui eu sei que muitos são pais, se não, todos aqui são filhos. E a pergunta é: o que você daria do que possui para você ver alguém que você ama e preza bem, curado de uma enfermidade como no contexto bíblico da lepra, curado de doenças em que a ciência e a medicina, ao estender os seus braços de conhecimento, conheceram a falência e a limitação, e a única coisa que resta para você é buscar nele. Mas quando eu digo buscar nele, é em conformidade com ele. Porque a nossa oração ao Senhor não é: Senhor, faça conforme a minha, mas é: seja feita conforme a sua vontade. A carta de Paulo aos Romanos, um dos mais profundos tratados teológicos registrados na Escritura, vai dizer que a vontade desse Deus que eu e você devemos ancorar as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, mas não somente isso, ela também é agradável. Você conhece e tem alguma vontade que supere isso? Se for de fato a vontade de Deus que impere em sua vida, eu digo a você, meu irmão, você é como uma rocha imensa, não por você mesmo, mas por aquele que lhe sustenta, por aquele que é a mão a lhe conduzir, mesmo diante do deserto. Quem aqui é capaz de dizer o quanto sangrava o coração de Jó como homem naquele dia, em receber notícias tão indesejadas, humanamente se falando? Qual de vocês queria receber essas notícias? E aí alguns podem dizer assim: ah, mas ali era Jó, né? Quem é Jó na fila do pão? Um homem como eu e você. Jó aqui é dado simplesmente como um modelo de homem que sofre e está passivo a todas as ações que eu e você estamos, mas que o seu coração encontrou guarida e confiança plena em Deus. Meus irmãos, pare para mensurar aqueles filhos sendo buscados nos escombros e os caixões sendo feitos. Vocês estão pensando que era como hoje, é? Que você chega na funerária, ou para quem já tem um plano funerário, liga, já vem o caixão, já vem tudo? É não, meu irmão. Vocês iam fazer cada urna funerária de cada filho. Eu acredito que naquele momento, talvez, ele podia já estar chorando, era em pó. Porque se fosse lágrimas, líquido, talvez até encaminhasse o mesmo para um estado de desidratação. Porque, meu irmão, se um filho já não é fácil, quanto mais 10. O seu primogênito, como era uma referência muito grande naquela época, e você vê pelo texto, né? Faz sempre a referência na casa do primogênito. Imagine o seu caçula, aquele pequeno que senta no colo
e às vezes pede um pouco até da comida que você está e você coloca na boca, e tem aquele estado de afeto, de carinho, de dedicação, de zelo. Mas diante de tudo isso, que humanamente se falando, nos daria mais do que razão para se descabelar, para se jogar no chão, para talvez até maldizer o nome do Senhor com a nossa própria boca. O que fez Jó? Qual foi a atitude adotada? Que atitude ele tomou? O verso 20 vai dizer e mostrar a mim e a você o que um verdadeiro adorador faz na hora da peleja, na hora que o pranto corre no rosto, na hora que você sente de modo direto suas limitações e rasuras. O texto no verso 20 diz que então a decisão de Jó se levantou. Qual é o primeiro ato de uma pessoa que sente suas forças se esvair? Vai ao chão, né? Cai, as pernas velhas, faltam forças. Mas Jó já mostra um estado de superação daquela situação. Mas em que Jó se firmou? Aonde ele conseguiu força para se levantar? Qual foi o sustentador dele nesse momento? O texto diz que então ele se levantou e ele rasgou o seu manto, a sua roupa. Mas não isso, apenas ele raspou sua cabeça. E o texto diz que e lançou-se em terra e o adorou. Será que Jó tinha perdido tudo? Jó ainda rasgando suas roupas e raspando a cabeça em um sinal de humilhação. Jó, ele vai se despir e se rasgar. Tamanho o desespero que pode alcançar a qualquer um de nós, e aqui alcançou esse homem. Mas mesmo diante de tudo isso, não fora suficiente para afastá-lo da presença de Deus. E como a primeira pergunta de um dos documentos de fé que compõe aquilo que a nossa igreja crê, na primeira pergunta do breve catecismo, vai dizer sobre qual é o fim ou o propósito principal do homem. E lá está escrito que o propósito principal ao qual fomos criados é para a glória de Deus. Mas não somente isso, mas também para gozá-lo eternamente ou para sempre. Tudo que está aqui nessa terra passará. Por mais que você tenha, ou ache que tenha, porque você não é nem dono. E aqui Jó entende que ele não era isso. Jó não passava de mordomo. Nós não somos donos de carros, de casa, que talvez o Senhor tenha permitido que venhamos a possuir. Você não é dono do seu filho. Ele não é sua posse. Você é um cuidador, um mordomo. Mais cedo ou mais tarde, eles vão tomar direção, eles vão assumir vida, e talvez eles possam ou não professar a fé que você professa. Jó entendeu isso. Jó sabia que isso não pertencia a ele. E como Paulo, escrevendo carta aos Romanos, parece que eles tinham uma conexão direta. Quando ele disse a nossa confiança lá no capítulo 15... no Senhor se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis entre os homens. A promessa que o Senhor nos fez não foi riqueza terrena. A promessa que o Senhor nos fez não nos impede de passarmos momentos de dificuldade enquanto estivermos aqui, porque está na palavra lá em João capítulo 16, versículo de número 33.
No mundo tereis aflições, no plural, para que não fique dúvida. Todavia, porém, tenha bom ânimo, porque eu, não Adriano, eu também dependo dele. Eu, o Senhor, venci o mundo. A conexão na palavra de Deus do AT, Antigo Testamento, e do NT, do Novo Testamento, elas são como nós chamamos de teologia bíblica. E isso é claro e compreensível no texto. Jó não considerou perda alguma. Perda de verdade seria se a sua confiança em Deus tivesse de fato sido abalada. Ele assinaria um atestado de que Satanás estava certo. O acusador estava com razão. Mas não. Jó não vendeu seu coração às coisas corruptíveis. Os filhos de Jó poderiam até fisicamente estarem mortos. Mas, como a palavra de Deus nos diz em João capítulo de número 11, aquele que nele crê, ainda que morra. E é essa confiança que você tem que se agarrar. Hoje pela manhã na escola bíblica eu compartilhei quando fiquei 30 dias no campo missionário da missão do projeto Abraçar, e minha filha estava doente sem não descobrir qual era a causa. E chegou o dia de eu viajar para tirar as férias do missionário. E não descobrimos a causa. Inchava-se um lado do corpo e ficava extremamente quente. E ela chorava, painho, painho. E você sente-se impotente. Nada que você tem, nada, seu dinheiro, nada faz diferença. E você imagina olhar para o que está acontecendo sem uma resposta. E diante da falta de resposta satisfatória dos médicos, chegou o dia e eu disse: Deus, eu vou e o Senhor cuide dela. E eu, berei o beco, e passei 30 dias na missão, chorava todos os dias de manhã e orava a Deus e cumpria a missão, sem contato, isolado, sem comunicação. Mas no dia que eu voltei, a Lana ainda estava lá, como ainda está, né? A gente fala quase todo dia. E ela nunca mais teve nada. Deus tem poder para isso. Mas a verdadeira promessa que Ele fez a você e a mim vai além disso. Vai além de uma cura que pode você depois ser acometido por outra doença. Ele nos prometeu foi a vida eterna em Cristo. 1 João capítulo 2, versículo de número 25. A vida eterna ao qual esse acusador não pode tirar. Ao qual esse acusador jamais poderá usurpar daqueles que pertencem ao Senhor. Mas, como o tema nos chama, como marcas de um adorador, você terá lutas. Como marcas de um verdadeiro adorador, você terá dificuldades que vão buscar, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, diz assim, capítulo 12: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque algo tenazmente nos assedia. Eu me lembrei do treinamento do exército, quando o sargento é daqueles carnes de pescoço, que ele enche a sua bolsa, a sua mochila de paralelos. Coloca ali uns 8 paralelos para você fazer 20K, 10, 12. Então é mais ou menos isso. Só que, como marca de um adorador, você tem provas. Mas, como a marca mais evidente ainda, é que mesmo diante dessas provas, o lugar que você encontra paz e sossego é curvado, é de joelhos, é prostrado em adoração e confiança naquele que foi, naquele que é e que sempre será o detentor da verdadeira vitória. Mas o texto continua. O texto diz que depois de Jó rasgar suas vestes, raspar a cabeça em sinal de humilhação e lançar-se em terra com o único propósito de adorar a Deus, ele falou.
E ele declarou àqueles que estavam à sua volta. Ele disse para que todos ouvissem, porque um verdadeiro adorador, ele tem no seu coração a ideia, o intuito e o objetivo de proclamar o Senhor em todos os momentos, quer seja em momentos favoráveis ou não, quer seja em tempo ou, como a própria Bíblia diz, em fora de tempo. Ele disse: no sair do ventre de minha mãe. No meu caso, Dona Marina Rodrigues dos Santos, em memória. Em memória, minha saudosa mãe, a qual vi partir a 20 centímetros do meu rosto, nos meus braços, na cidade de Salvador, Bahia, na capital, no bairro de São Caetano, ali próximo da base da Polícia Militar. Meu tio mora bem ali. E quando os médicos chegaram, disseram assim: quem é o parente mais próximo? E eu estava do lado da cabeça dela e disse: sou eu. E ele olhou e disse: o senhor é um homem forte. Eu sou não, doutor. Eu sou um homem de fé. Louvado seja o nome do Senhor em tudo. É esse o momento que Deus quer ver. É esse o momento que você tem oportuno em sua vida para mostrar quem de fato você pertence. É muito fácil. Você que conhece, que tem relacionamento, intimidade, que ama esse Deus, quando tudo está tudo bem. O som está ok, as cadeiras estão ok. E quando não tiver ok? Quando o barco tiver a ponto de naufragar? Quando o vento, que você não tem controle, bater? Aonde é que você ancora a sua confiança? E Jó, ele disse que não saiu do ventre da sua mãe. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, de modo assim como um atestado, como posto em um outdoor, que a minha confiança nele não está pelo que ele me dá, mas acima de tudo está pelo que ele é em mim e por mim. Ele é o meu Salvador. O que foi que ele lhe deu de importante? Me diga. Qual foi a coisa mais importante que o Senhor deu por você? Para mim, ele me deu o seu Filho Cristo Jesus. Ele me deu aquele que trocou de lugar comigo na cruz, o lugar que era reservado para mim, pecador miserável. Ela era minha. Aquela dívida pertencia a mim. E ele, sem obrigação nenhuma, porém, não havia, como não há nenhuma forma de que eu tenha o pecado de fato perdoado em mim, se eu não olhar para aquela cruz e não reconhecer a obra de Jesus e dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. E Jó mostrou isso. Jó não estava nem aí se o saco de farinha estava cheio ou vazio. O mais importante em sua vida não é o que você possui, mas quem é Deus em sua vida. Vocês lembram do Éden? Lembram? Vocês lembram quando Adão, o representante federativo da raça humana, desobedeceu ao Senhor? Vocês lembram? Eu digo a vocês que a coisa mais importante de tudo aquilo ali não era o que o Éden oferecia, não. Era o encontro com Deus. Era o relacionamento perto com Ele. Você já imaginou caminhando com Ele? Você já imaginou nos braços dele no momento mais difícil de sua vida? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o poema Pegadas na Areia. Eu li esse poema no leito de UTI. Ele está conosco no colo. As pegadas da areia não são suas, é dele. Ele não lhe abandona. Uma marca a mais na vida do verdadeiro adorador é a confiança na companhia inseparável do seu Senhor. O verso em seguida diz que em tudo isso
E é interessante, né? Porque o início do verso diz assim: em tudo isso, dá uma ideia de abrangência, de muita coisa. E realmente foi muita coisa. Realmente foi muita coisa. Jó não pecou. Pecou aqui seria desviar-se de uma obediência manifesta já de Deus. E o que é que Deus diz a você sobre ele? Confie em quem? Em mim. Confie em mim. Vocês lembram o que está escrito no Salmo 23? Eu tenho um problema de memória, mas vamos lá. Versão NVI. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque a minha confiança não está no que Ele me dá, mas no que Ele é. Ele é o meu pastor, e o pastor, por sua vez, ele vai à frente das ovelhas. O pastor, ele é a porta do aprisco. O pastor, ele é aquele que as protege dos lobos. O pastor é aquele que as conduz para as águas tranquilas e para pastos verdejantes. Só que o verso 23, mais embaixo, vai dizer assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Essa é a causa, a razão macro, única e suficiente de nos mantermos de pé. Eu acho que o povo olha e diz assim: rapaz, o pastor é uma pessoa de muita saúde. Sou porque tem um Deus que me sustenta, um Deus forte. Tetraplégico aos 7 anos de idade, acometido por Guillain-Barré. Doença cardíaca diagnosticada aos 20 anos, 3 marca-passos, já sou tri, logo tetra, e assim vai. E aí eu faço uma pergunta: o que me faz confiar nele? É uma única coisa, que se eu partir antes da vinda do meu Senhor, partirei para estar com Ele. E se Ele voltar antes que eu parta, eu sei com quem estarei. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está ali, ó. Hoje à tarde a gente estava sentado ali discutindo a relação. Almeja algumas coisas e está certa. Ela sabe quanta dificuldade nós passamos nos campos. Quantas dificuldades. A Lana dizia assim: painho, o senhor está falando a verdade? Eu falei: estou. Aí ela dizia: eu vou mandar para o Senhor. Não mande. E não é uma soberba. É porque minha filha, ela não é professa. E eu confiava no Senhor em mostrar a ela que o Deus que eu confio não é vão. Ainda hoje eu lhe ligo. E quando deu umas 2, 3 horas da tarde, o telefone toca. É uma senhora, ela é bem baixinha assim, Dona Rosa. Pastor, o senhor poderia vir aqui no centro de treinamento? Posso. Quando eu cheguei lá, tinha uma cesta básica enorme. Naquele dia nós não tínhamos o café para fazer. De verdade, meus irmãos, nem o café. Nem o café. Mas eu estava lá, firme e forte. Sabem por quê? Não é porque meu nome não é Jó. Não. É porque a minha confiança está ancorada no mesmo que Jó ancorou. E que está à sua disposição hoje, agora. Mas como está escrito em Marcos capítulo 8, para que haja a adesão e que essas marcas que estão notoriamente compreendidas no verdadeiro adorador, é necessário que haja uma coisa chamada renúncia. E sabe quem você vai ter que renunciar?
Não é o pastorado, não é ao seu cargo na empresa, a sua patente. Não. Você vai ter que renunciar a nada disso. Você vai ter que renunciar somente a você mesmo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Somente assim. Jó tinha tomado a decisão mais correta da vida dele. E aqui está a prova, que nem diante de tamanho terremoto em sua vida foi capaz de abalar. Jó perdeu tudo? Só não perdeu a sua fé. Tudo que o mundo atribui são coisas passageiras. O tudo que você pode ter em sua vida, ele tem nome e sobrenome. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. A você, meu irmão, que hoje teve a oportunidade, não da minha parte, porque eu, como você, dependo desse mesmo Deus. Eu estava sentado ali e orava a Deus dizendo assim: como é que o Senhor escolhe uma pessoa como eu? Como? Eu não vejo nenhuma qualidade. Nenhuma. Mas Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Se amanhã estivesse viva aqui, ela ia dar uma risada. Para confundir as que se acham sábias. E foi isso que Ele fez. E hoje você tem também essa oportunidade de fazer o que diz a Bíblia. Aqueles que confessarem a mim diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Se você, meu irmão, teve no seu coração aplacado essa mensagem, se ela fez de fato sentido salvífico para você, e quer espontaneamente vir à frente, não se sinta constrangido. Venha e nós vamos orar por você. Se não, a única coisa que eu posso fazer é dizer a você que estaremos orando por você, para que no momento de Deus, que não é o meu, Ele possa, assim sendo, resgatar aqueles que lhe pertencem. Que a misericórdia dele continue sobre nossas vidas. Nesse momento eu peço que a amada igreja possa se colocar de pé. Estendo a destra de amor a vocês, meus irmãos, e recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai e que a graça do seu Filho bendito, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e as doces e inefáveis consolações do Deus Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e que assim também com toda Israel espalhada pela face da terra, ontem, hoje e para todo sempre.